Olá, professor! Conhece o Roquete Pinto? Não? Então vai gostar de conhecer o carioca Roquete Pinto, que nasceu em 1884. Formado em medicina, é considerado o pai da radiodifusão brasileira. Foi professor e pesquisador. Roquete Pinto se constitui em uma figura de extrema importância como pesquisador na área educacional do rádio e do cinema. Pensou o uso desta tecnologia dentro de um processo educacional. Em um país onde a maioria da população era analfabeta, Roquete Pinto pensou o rádio como um instrumento ideológico e político muito forte. No Brasil, desde a década de 1920, o debate entre tecnologia e educação era realizado inicialmente com Roquete Pinto, que defendia o uso do rádio no processo educacional. No dia 23 de abril de 1923, era fundada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, numa sala da Academia de Ciências. Sendo assim, desde a sua gênese no Brasil, o rádio nasce dentro da academia e por acadêmicos. Segundo Rui Castro, 1997, Roquete tinha convicção que o rádio seria importante instrumento pedagógico. Para Roquete Pinto, a partir de agora, todos os lares espalhados pelo imenso território do Brasil receberão livremente o conforto moral da ciência e da arte, pelo milagre das ondas misteriosas que transportam silenciosamente no espaço as harmonias. Segundo Vera Regina, neta de Roquete Pinto, quando entrevistou seu avô, perguntou como ele se sentiu quando ouviu pela primeira vez o rádio. E ele respondeu: "Na minha sala havia um mapa do Brasil. Meus olhos se cravavam naquela imensidade de terra. Enquanto aquela voz longe cantava e dizia coisas, depressa passou no meu pensamento essa ideia. Como é que a gente não aproveita isso para levar o pensamento por essa extensão de terra, levando essa gente toda que está morrendo por aí afora de ignorância?" Porém, nem sempre essa relação entre cinema e educação foi harmônica. Canuto Mendes de Almeida, em 1931, defendia que os filmes também poderiam ter ações nocivas à regularidade das ações morais. Na mesma época, vários professores começaram a debater a relação entre cinema e educação. Além de Almeida, o professor Lourenço Filho alertava para o fato de que o cinema também poderia ser usado de forma negativa na formação moral da sociedade, exibindo imagens e ações contra os costumes vigentes. Esses movimentos e encontros levam Roquete Pinto a pensar na criação de um órgão que ajudasse a desenvolver o cinema e que, principalmente, exibisse imagens de diversas regiões do Brasil para as escolas do país, contribuindo com o processo educacional. Para o professor Roquete Pinto, o cinema e o rádio seriam instrumentos importantes para o processo educacional. Porém, a diferença que apontamos é que, em função da tecnologia da época, o professor Roquete Pinto pensava em apenas exibir o Brasil para os brasileiros. Pensava que o cidadão, conhecendo seu passado e presente, poderia contribuir para mudanças futuras. Com este conceito, é criado o Instituto Nacional de Cinema e Educação, que tem como função documentar as atividades científicas e culturais realizadas no país, para difundi-las principalmente na rede escolar. Para Roquete Pinto, os meios de comunicação de massa, especificamente o cinema e o rádio, seriam importantes instrumentos pedagógicos para mostrar o Brasil aos brasileiros. Com a criação do INCE, Instituto Nacional de Cinema e Educação, em 1936, que foi o primeiro órgão oficial do governo planejado para o cinema, nesse caso, já percebemos um cunho educacional. O INCE produzia filmes educativos e exibia em escolas da região. O cinema na escola possibilitou exibir culturas de diversas regiões para um imenso Brasil. Essa era a troca que Roquete Pinto imaginou. Hoje, temos oportunidades de realizar vídeos, não apenas consumir, assistir, mas fazer o seu aluno um produtor, fazer os alunos se comunicarem cada vez mais com o público. Quer tentar fazer vídeo com seus alunos?
Experimente. Você pode se surpreender.